Boa noite, queridos irmãos. Estamos iniciando mais uma escola bíblica virtual. Estamos estudando a total dependência da graça de Deus. Hoje nós vamos concluir esta lição, vida pela fé em qualquer circunstância, baseado no profeta Abacuque, capítulo 1 ao capítulo 3. O que nós tiramos de conclusão? O que nós podemos aprender com o livro de Abacuque? Olhando para as circunstâncias, olhando para a soberania de Deus pela fé. Então, Abacuque, ele teve essa experiência e ele nos ensina a colocar a nossa visão, a nossa esperança no lugar certo, na pessoa certa e viver pela fé debaixo da soberania de Deus. Então vamos lá. Qual deve ser a atitude daquele que procura servir a Deus, do justo, diante da soberania de Deus? Seja qual for a circunstância, mesmo que pareça que Deus nada está fazendo, devemos lembrar que Deus está agindo soberanamente de uma maneira que ultrapassa a nossa capacidade de compreensão. Então, queridos, nós temos que entender que nem sempre Deus vai responder da maneira que nós queremos. Ele vai fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, mesmo quando Ele vai nos disciplinar primeiro, corrigir primeiro, para depois nos abençoar. Foi o que aconteceu com o profeta Abacuque. Então, ele aprendeu que seja qual for a circunstância, mesmo que Deus parecia que não estava fazendo nada, ele tinha que lembrar que Deus agiu no passado para mover o presente e melhorar, ou seja, ou transformar, ou restaurar o futuro, agindo soberanamente. Então, de uma maneira que ultrapassa a nossa capacidade de compreensão. Ou seja, o justo viverá pela sua fé. Abacuque 2:4. Então, Abacuque, ele teve que ter esta experiência de viver pela fé e não pela circunstância, e não pelas situações que ele estava vendo. Mesmo que o povo estava vivendo em pecado, o papel dele era orar e confiar na soberania de Deus, que Deus iria tratar o povo de uma maneira para corrigir, para restauração e edificação do povo de Israel. Como deve ser nosso modo de viver pela fé? Então nós vamos aprender com Abacuque como que deve ser o nosso viver pela fé. Ou seja, viver pela fé é possível por meio de uma vida de oração e estudo da palavra de Deus. Por que estudo da palavra de Deus? Por meio do estudo da palavra de Deus, nós vamos ver Deus agindo no passado para transformar a nossa vida na atualidade. E assim, uma vida de oração e estudo da palavra de Deus, através dela, seremos lembrados a trazer à memória os feitos de Deus. É confiar na soberania, como diz o profeta Jeremias em Lamentações. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Lamentações 3:21. Então, através da palavra de Deus, Deus, ele traz à nossa memória aquilo que pode nos dar esperança, olhando para o passado, vendo o agir de Deus para transformar a nossa vida e assim abençoar o nosso presente e o nosso futuro. Então, o justo, ele vive pela fé por quê? Uma vida de oração, de falar com Deus, de apresentar as lutas e de meditação na palavra de Deus para compreender o passado, viver o presente, abençoando o nosso futuro. Então, qual é a confiança que temos que Deus irá agir? O que nos dá esta esperança que Deus vai agir?
na nossa vida. É só olhar para Abacuque. Quando nós olhamos para o profeta Abacuque, nós vemos que a confiança que temos que Deus vai agir é a transformação em nossa vida. Ou seja, as lamentações e a inquietude transformada em louvor. Foi assim que aconteceu com Abacuque. Ele estava lamentando, ele estava se queixando, ele estava inquieto. E Deus transformou tudo isso em uma oração de louvor, uma oração de gratidão, uma oração de canção ao nosso Deus. É isso que Deus transformou na vida de Abacuque e é isso que ele faz na nossa vida. O agir de Deus na vida de Abacuque foi tão maravilhoso que grande foi a sua expressão de fé. Como nós vamos ver em Abacuque 3, 17 e 18. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Abacuque 3, versículo 17 e versículo 18. Que expressão de fé! Agora ele fala assim, as circunstâncias, as situações podem fechar as portas, podem dizer que não, vai dar tudo errado, mas eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Esta é o viver pela fé, esta é viver confiando no Deus soberano que trabalha para todos aqueles que nele espera e que nele busca. Então, ele deixa de olhar para as circunstâncias para olhar para o Senhor, confiante que Deus vai trabalhar, que Deus vai abençoar, mesmo quando tudo diz não. Então, olha as circunstâncias que ele levanta. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Tudo circunstâncias, situações difíceis que iam envolver a vida de Abacuque. Contudo, agora ele olha para Deus, ele olha para o Senhor, e ele diz, todavia eu me alegro no Senhor. Exulto no Deus da minha salvação. É assim que nós temos que esperar o agir de Deus. É assim que nós confiamos no agir de Deus, independente de qualquer problema, de qualquer luta, de qualquer tempestade. Nós temos que exultar, nós temos que louvar, nós temos que adorar a esse Deus maravilhoso, que Ele age soberanamente para o nosso bem. E assim Ele transforma a nossa vida e Ele transforma as situações em manancial de bênção para todos aqueles que nele busca e nele espera. Então, queridos, o que nós temos que compreender? O que temos que compreender com relação às situações e o agir soberano de Deus? Compreender que o Senhor soberano transforma a nossa perspectiva. Se a nossa perspectiva está errada, o agir soberano de Deus vai mudar a nossa perspectiva e ver o agir dele transformando toda e qualquer situação. Isso acontece quando oramos com perseverança, buscamos compreender o que Deus está fazendo em nossos dias e aceitamos submissos o seu agir e a sua palavra. Ele agiu no passado, deixamos de ficar angustiados com o presente e passamos a confiar no que ele fará no amanhã. É assim que o justo deve viver. É assim que deve ser o nosso modo de viver, confiando na graça de Deus e no agir soberano para o nosso próprio bem. E isso é pela fé.
Fé é certeza, é esperar e é convicção no Deus do impossível. Por maior que seja a luta, Deus é maior e Ele vai nos abençoar. Não temas, creia somente no agir soberano de Deus. Vamos orar, queridos? Senhor, graças te damos e pedimos que a tua boa mão esteja sobre as nossas vidas, sustentando, fortalecendo, amparando e transformando tanto a nossa visão como o desejo mais profundo do nosso coração. Que a nossa perspectiva seja sempre pela fé, confiando no teu agir para o nosso próprio bem. Abençoe cada família, restaurando, edificando, fortalecendo, sustentando em todos os momentos, porque maior é o Senhor que está em nós do que as situações e as dificuldades da nossa vida. Perdoe, Senhor Deus, as nossas falhas e aumenta dia após dia a nossa fé no Senhor. Coloque a tua mão sobre todos os enfermos, curando, restaurando e libertando. Mas não seja como nós queremos, mas assim de acordo com a tua santa e divina vontade, que é boa, perfeita e agradável. Em tudo nós te louvamos e te adoramos, hoje e sempre, e para todos sempre. A ti seja dado toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Em nome do teu Filho amado Jesus. Amém e amém. Queridos, que Deus te abençoe e até amanhã, se Deus quiser.